Memórias do Poder Legislativo está de volta e a gente continua conversando com o ex-deputado estadual Marco Antônio Castelo Branco. Deputado, eu queria que o senhor contasse para a gente um pouquinho, na época que o senhor foi o secretário de governo para assuntos políticos, esse cargo, né, que o senhor já explicou para a gente o que significa, na época do governador Montoro, como é que eram as relações, então, quando o senhor passou para o outro lado, o senhor passou para o executivo, como é que eram as relações parlamento-executivo? A gente sabe que hoje essas relações são flutuantes, né? Muitas vezes o executivo, quando tem uma maioria na Assembleia, acha que aprova tudo, não tem tanta discussão. Como é que era naquela época? Tinha muita discussão. A vantagem minha é que eu era um membro desta casa licenciado para assumir a Secretaria do Governo. Aqui tinham meus colegas. Né? Uma vez deputado, sempre deputado. Eu tinha a licença, vai para lá, e de fato aconteceu, acabou o meu período no Executivo, eu voltei aqui para casa. Voltei a ter relacionamento com os mesmos que eu tinha como secretário de Governo. Evidentemente, sempre o Montoro sabia muito disso, o governador Montoro sabia, porque passado por aqui, né, ele conhecia. O relacionamento era o seguinte, você não fazia nada sem prévia consulta à nossa bancada, aqui na Assembleia Legislativa. Qualquer projeto que viria, porque primeiro a gente discutia, nós estamos com a ideia de fazer isso, que tal? Então, muitas vezes vinha com a ideia do parlamentar, do deputado estadual, já com o governo. O relacionamento foi muito bom, respeitoso, né? Respeitando a autonomia dos poderes, mas foi bom. Eu lembro para você que naquela época, no início do governo Montoro, os prefeitos das capitais não eram eleitos pelo povo. É mais uma imposição militar. Não? Eles tinham que passar, eles tinham que ter uma indicação no governo do Estado e passar por uma aprovação da Assembleia Legislativa, os deputados estaduais que aprovavam os prefeitos da capital indicados pelos governadores. E quem foi o indicado pelo governador Franco Montoro? Mário Covas. Né? E eu, na Secretaria do Governo, pilotei em nome do governador e por solicitação dele, o entrosamento desta casa com a ideia de trazermos Mário Covas para prefeito de São Paulo. Mário Covas foi aprovado nesta casa de maneira absolutamente tranquila. Por quê? Nós viemos debater com essa casa o nome. Nós chamávamos o deputado e conversávamos com o deputado sobre essa hipótese. Evidentemente, e com todo respeito à oposição, a oposição votou contra, mas é o papel dela. Esta é a vida, a alma do poder, da democracia, você ter oposição. Né? A oposição não pode deixar de existir em nenhuma hipótese. Mas foi aprovado com muito respeito, os discursos contra a indicação eram todos respeitosos, era uma posição política respeitabilíssima. Né? Mas o relacionamento era bom. Eu quero dizer para você que, enquanto eu estive lá, nenhum projeto do governador deixou de ser aprovado nessa casa. Foram todos aprovados numa demonstração que, se você respeitar a democracia, a coisa anda. E se respeitar o legislativo também, exatamente, né? Principalmente, como eu disse há pouco, né? Essa harmonia entre poderes, entre o poder executivo e o poder legislativo. Né? Bom, aí o tempo passou, o senhor deixou de ser secretário, o senhor deixou de ser deputado e o senhor foi lá para Brasília criar o IBAMA, é isso? Conta pra gente. Entre as coisas que nós fizemos, eu tive essa oportunidade. Eu fui a Brasília, eu assumi um cargo de diretor do Instituto Brasileiro de Defesa Florestal, IBDF, que existia então. E lá encontrei o Zé Carlos Carvalho. Zé Carlos Carvalho mineiro. Você vê que São Paulo e Minas estão sempre muito... Também diretor do Instituto. E nós verificamos que haviam 4 órgãos do governo federal tentando fazer a mesma coisa e nenhum fazia. IBDF, Defesa Florestal, Instituto SUDEP, Superintendência de Desenvolvimento da Pesca, SEMA, Secretaria Especial do Meio Ambiente, ligado ao Gabinete da Presidência, e SUDEP, Desenvolvimento da Borracha. Muito bem, e vimos que não adiantava, as 4 tentavam fazer a mesma coisa, então falou, por que nós vamos, das 4, dos 4 fazer um? Imagina, naquela época, você aumentava os cargos, aumentava as diretorias, aumentava as mordomias. E vieram 2 sujeitos querendo jogar em sentido contrário, ou seja, não, esse governo está muito inchado, vamos diminuir. Fusão.
E aí nós criamos o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. O nome é comprido. Hoje a sigla é conhecida, IBAMA, né? Mas ele tem esse nome comprido. Só não pôde chamar IBRAMA por causa da cerveja, mas esse era, porque a sigla seria essa. Mas criamos e ela está aí. E era interessante porque naquela época você tinha desculpa. O jacaré estava nadando, ia passando o sujeito fiscal do Instituto de Defesa Florestal. Ele via o sujeito matando o jacaré na água. Isso não é comigo, é com a SUDEP, Desenvolvimento da Pesca, porque o jacaré está lá. Esse jacaré conseguia fugir e correr para a terra. Aí, na hora que ele está sendo morto na terra, passava de barco do Desenvolvimento da Pesca, dizia, não é comigo, é lá na terra, é com o IBDF. E isso fez com que o IBAMA acabasse sendo um instituto que tem nome, tem respeito e está aí até hoje. O senhor também ainda é, né? Ainda é o coordenador do Programa Estadual de Crianças Desaparecidas, aqui em São Paulo. Uma comissão criada pelo governador Geraldo Alckmin, em 25 de maio de 2012, e para tentar e conseguir até agora algum êxito, e temos caminhos ainda pela frente, alguma coisa foi bem feita, mas vamos caminhando, a trazer o Estado, o governo do Estado de São Paulo, a ter uma atenção especial com um gravíssimo problema das crianças e adolescentes desaparecidos. Para você ter uma ideia, desaparecem por ano 9.000 crianças e adolescentes, né? No Estado? No Estado de São Paulo, por ano, né? 9.000 desaparecem. E nós ficamos, 80% tem uma solução, voltam para casa, são encontrados, mas 20%, portanto um número expressivo, 1.800, demanda uma procura maior, uma participação maior da Secretaria de Segurança Pública ainda na localização, mas o nosso foco principal é prevenir, não deixar a criança ou adolescente desaparecer. Então, nós estamos fazendo uma grande campanha no estado inteiro, né, com folders, palestras e banners, explicando para pai, mãe, responsável, professor e a própria criança que ela não deve se deixar enganar por um doce, a troca de um doce, a troca de um brinquedo, para que ela não fale, não tenha contato com desconhecidos, né? E agora nós vamos começar a fazer imediatamente o grande cadastro de fotos. Nós vamos ter um banco de fotos. Nós estamos começando a fotografar 4.200.000 crianças e adolescentes, que é o número que constitui a rede estadual de ensino, né? Nos 5.000 estabelecimentos de ensino que o governo do estado possui. Nós vamos fotografar todas. Vai ter um banco de fotos. E quando o responsável pela criança, pai, mãe, seja quem for a uma delegacia de polícia fazer um boletim de ocorrência do desaparecimento da criança, esse banco de fotos vai ser acessado através de um convênio entre a Secretaria de Segurança e a Prodesp, que é do Processamento de Dados da São Paulo, e a foto da criança já vem inserida no BO. Então, quando for procurar, então nós já temos os dados da criança e a foto da criança, o que vai facilitar bastante o trabalho policial de encontrar a criança. Mas o objetivo principal é não deixar desaparecer. Que é um número assustador, né? São 9.000 por ano, dá uma média de 24 por dia, é isso? E você vê, 1.800 continuam, embora 80% seja solucionado de maneira positiva, mas mesmo assim esses 20%, 1.800, continuam desaparecidos. Vão ser achados, sim, alguns durante o tempo, mas muitos não são encontrados. E agora, além da foto, nós vamos iniciar no programa 2014-2015, DNA, banco de DNA, porque muitas vezes, infelizmente, as crianças não são encontradas com vida. E os pais não sabem o que aconteceu com essas crianças. E muitas poderiam estar no Instituto Médico Legal. É cruel, né? Um Instituto Médico Legal, cruel. Mas então, se você tiver um banco de DNA da pessoa encontrada, da criança, adolescente, encontrada, infelizmente, sem vida, não é? Você faz esse banco. E o pai e a mãe que estejam procurando as crianças, através do DNA, podem saber que ali é o corpo do filho, ou então saber o destino que o filho teve, que a filha teve, né? Pelo menos saber alguma coisa, né? Porque essa angústia de desaparecer e nunca mais ter nenhuma notícia... Nossa. Deve ser a pior coisa da nossa comissão faz parte uma senhora, que é Dona Vera,
que é da nossa comissão, ela teve a filha, a última imagem que todos têm da filha, ela com 13 anos de idade na porta do colégio. Faz 20 anos, não se tem mais notícia dela, até hoje. Bom, o senhor também teve uma participação pela Secretaria Executiva de Turismo, né? Nosso tempo está acabando, mas eu queria só que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa questão. São áreas bem distintas, né? Tem o IBAMA, tem a questão humana, né, das crianças desaparecidas, tem o turismo. Isso é lição da Assembleia Legislativa. Aprendi aqui, aqui foi minha escola, né? Tudo que sei, aprendi aqui. Nós fizemos uma participação, o turismo em São Paulo nunca era levado muito a sério. Se você pensar a forte indústria de São Paulo, o comércio de São Paulo, comércio exterior de São Paulo, serviço de São Paulo, PIB de São Paulo e o turismo. Então nós tivemos a oportunidade, por incumbência do governador Geraldo Alckmin, de assumir em 2003, 2004, Secretaria Executiva de Turismo, e aí desenvolver o turismo em São Paulo. Passamos pela prefeitura e no governo Serra, né? E também na prefeitura a gente conseguiu desenvolver o turismo. E hoje o senhor continua como assessor especial do governador Geraldo Alckmin? Fui secretário particular dele por quase 2 anos, agora sou assessor especial e continuamos na luta. Agora, deputado, para encerrar, eu queria que o senhor contasse do que o senhor sente mais saudade quando o senhor volta aqui. Porque hoje o senhor chegou, o senhor conversou um pouquinho comigo, agora a gente está aqui no estúdio, a gente está dentro do Palácio 9 de Julho. O que dá mais saudade, deputado? Tribuna. Porque os momentos que eu posso me lembrar, que nós tivemos a maior oportunidade de exercer com força, com vigor, com energia, com patriotismo, o mandato foi da tribuna. Porque não se falava na época. Falar era uma temeridade. Falar era o suicídio político. Falar era a procura da cassação. Falar era a ameaça de ser preso, afastado da sua família, sem nenhuma satisfação, privado da liberdade. E a gente teve a oportunidade de usar durante anos essa tribuna. O senhor foi a voz de muita gente. Muita gente. Então, eu tenho muita saudade. Era um tempo que você tinha uma bandeira. Você defendia uma bandeira. Era um tempo que a música popular brasileira era fantástica. Chico Buarque de Holanda por todo lado. E grandes cantores, grandes poetas, né? Havia na rua uma esperança de uma liberdade, todos caminhando em busca dela. E a gente tinha a oportunidade, privilégio, de ter uma tribuna parlamentar, que era esta casa, né, para que nós pudéssemos exercer a cidadania em nome dos outros. Em nome da brasileira, do brasileiro de São Paulo, a gente se sentia assim, muito feliz de poder, e com muito orgulho, de poder exercer um mandato popular, dizendo o que nós queríamos dizer, sem medo de dizer. Né? Era sem medo. Alguns diziam assim, muito jovem. Não é muito jovem, não. A democracia está dentro da gente. A gente nasce com ela. O espírito de liberdade faz parte do ser humano. Na hora que você tira a liberdade do ser humano, você aniquila o ser humano. Então, nós dizíamos isso com convicção. E essa casa foi a escola. Essa casa foi tudo que eu sei, aprendi aqui. Então, a sua pergunta, a minha saudade, além de eu conviver com colegas brilhantes que tive aqui durante todos os meus mandatos, a tribuna é minha grande saudade. Deputado, muito obrigada pela participação do senhor, por ter contado tantas histórias curiosas para a gente aqui, ter dividido com a gente esses pedacinhos da história que ajudaram a criar essa instituição, né, e fortalecer essa instituição aqui que a gente trabalha. Muito obrigada, boa sorte para o senhor. E o Memórias volta na semana que vem. Até já!